Olá, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, vamos chegando, estamos juntos mais um dia. Que alegria ter você conosco aqui na live do curso do Apocalipse. Estamos felizes porque a palavra de Deus está chegando em lugares distantes, que seria difícil de chegar através de vocês que estão compartilhando. Olha que maravilha! Vocês compartilham, vocês comentam, tá bom? Seja bem-vindo ao Facebook Cícero Bezerra da Silva e o YouTube Cícero Bezerra da Silva. Aqui nós estamos até o dia 28, começamos dia 11 desse mês, iremos até o dia 28 com esse curso do Apocalipse, a palavra de Deus, né? Está aí do seu lado. Que Deus abençoe você. Então, estaremos aqui fazendo esse curso, fazendo o sorteio de alguns presentinhos para você e também teremos o sorteio do airfryer e do ventilador no final do curso, tá bom? Tudo isso é um presente de Deus para você. Que maravilha! Olha só como Deus te ama tanto. Ele leva essa palavra, a explicação do Apocalipse que muita gente não entende, no conforto da sua casa, aí no sofá da sua casa ou no seu quarto, em qualquer lugar que você estiver, através do seu celular. Que maravilha, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós iremos cantar um louvor por enquanto. Até vocês irem entrando aí, compartilhando, as pessoas que irão entrar agora também, e você vai ouvir esse louvor maravilhoso conosco. Vamos colocar a letra aqui para vocês ouvirem também, tá bom? Cantem junto também conosco.
dia a vida passa e tudo que ela traz. Você e o Deus amigo pode cair. Pode cair. Muito bem, glória a Deus, que coisa boa! Estamos aqui mais uma vez para estudar. Pode cair o mundo, estamos em paz. Vocês lembram do que nós estudamos ontem? Aquela profecia maravilhosa das 2.300 tardes de manhã e o santuário seria purificado. Então nós aprendemos aí coisas maravilhosas estudando a Bíblia. Viu como é importante estudar a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali? Ali Daniel recebeu, né, o livrinho e fechou, né? Jesus deu a ordem de fechar. E João lá em Apocalipse já abriu o livrinho, foi aberto o livro. E ele era amargo, né? Era no começo. Então nós vimos aí que houve aí uma batalha, um desapontamento, mas depois eles não desistiram, continuaram estudando e dos que permaneceram lutando, Deus levantou a igreja dele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Que maravilha! Queremos agora fazer o sorteio, em seguida nós iremos orar com você, tá bom? Vamos sortear. Vocês lembram que o pessoal que estiverem aqui em Anchieta, a gente vai levar o brinde na casa deles. E temos uma equipe lá no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, o pessoal também de lá, eles vão ganhar um brindezinho, quem for sorteado aqui. Tá? O pessoal na Bahia, o pessoal lá em Caruaru, Pernambuco também. Vamos lá, vamos participar juntos aqui do sorteio. Olha quem será? Girleide Maciel, Girleide. de Rio de Janeiro. Girleide Maciel, a irmã Flávia aí procura Girleide Maciel, ela deve conhecer quem é Girleide Maciel, nós não sabemos quem é, lá do Rio de Janeiro. Tem muita gente assistindo, nós não conhecemos todo mundo, gostaríamos de conhecer todos. Mais um aqui, ó. Esse fechadinho aqui, meu bem. Veja quem é, para a gente dar continuidade. Eita, Quitéria. Olha só, ela é do Rio de Janeiro também, RJ. Quitéria é do Rio de Janeiro, tá? Vai procurar a irmã Flávia aí, que ela é a dona a irmã Flávia. Vai ajudar você aí a pegar o brindezinho, tá bom? Vamos lá. Flaviana, irmã Flaviana. Então, vamos orar para nós começarmos hoje. O assunto de hoje é muito interessante também. Gente, é tão bom estudar a Bíblia, eu fico tão feliz estudando a Bíblia. Nós descobrimos grandes coisas, você vai descobrir grandes maravilhas, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, queremos Te agradecer por mais um dia. O primeiro dia da semana, nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor o poder do Espírito Santo sobre nós. Entra com poder e glória na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos para que essas lives cheguem no mais distante possível no coração das pessoas, que esteja aberto para a Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra diz que até aqueles que não Te procuram irão Te encontrar. Que eles encontrem Ti através dessa live, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre cada pessoa que está assistindo, sobre nós. Que Teu Espírito Santo nos inspire e abra nossa mente, nosso coração para entender e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos, nós vamos ver aqui as duas testemunhas hoje. Olha só, aula 8, aula de número 8, duas testemunhas mártires, né? Duas testemunhas mártires. Então, nós vamos estudar esse tema tão maravilhoso hoje, que é duas testemunhas mártires. Muito bem, o que João estava para testemunhar, né, era uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a palavra de Deus e o ateísmo. Essa batalha ela alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando-se por seu ódio ao cristianismo. Então, olha só. E aí, Apocalipse capítulo 11, do verso 3 a 4, diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então essas duas testemunhas mártires, elas iam testemunhar vestida de pano de saco. Vocês sabem o que é se vestir, significa se vestir de pano de saco? Diga aí, escreva aí quem sabe, se alguém sabe. Então, é um ato de contrição, né? De arrependimento, de humildade, humilhação. Então, um ato de contrição. Essas duas testemunhas iriam, né, testemunhar durante um período aí, olha só. Então, essas duas testemunhas quem é? O Antigo e o Novo Testamento. Essas duas testemunhas que João viu aí é a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês vão entender hoje como Apocalipse 11 fala sobre isso. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, vocês percebem quanto é importante a palavra de Deus? Você percebe, Valdívia? Você percebe, Cláudia Alcides, como é importante a palavra de Deus? Um abraço para vocês todos, mas olha como é importante a palavra de Deus. Aqui, ó, diz que ela penetra até o íntimo de nossa alma. Ela é cortante, mais cortante que uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? É afiada. E a Bíblia, ela vai lá no íntimo do nosso coração e penetra. E ela transforma aqueles que aceitam. Isso mesmo, Claudete. Essa pessoa, a palavra de Deus entra dentro de nós quando a gente aceita e estuda ela direitinho. Tá, Claudete Queiroz? Seja bem-vinda. Vamos continuar estudando essa palavra que penetra e transforma a nossa vida. Aqui nós vimos esse período, né, de 1260 anos da supremacia papal, que nós estudamos lá, na aula anterior, né? Esse período é muito importante porque esse período aí, ele durou de 538 a 1798. Foi um período de supremacia papal, chamado também a Idade das Trevas, a idade que a Bíblia foi proibida, né? Isso mesmo, o período que Justiniano, ele baixou um decreto declarando o bispo a autoridade máxima da igreja. Nessa época aí, foi acontecendo muitas coisas foram acontecendo nesse período aí. Olha só, e deixa eu voltar aqui que eu preciso explicar uma coisa mais para vocês. Aqui nesse período, sabe o que foi que aconteceu com as duas testemunhas mártires lá? Quando entrou aqui, o poder romano tirou a Bíblia. Ela arrancou a Bíblia, né?
acabou, queimou as Bíblias, fecharam as igrejas e era preso, foi proibido qualquer culto a Deus. Eles falaram que não existia Deus, tiraram Deus do país deles. Foi o único país que disseram que Deus não existia. E nós vimos aqui esse povo, os valdenses, eles continuaram firmes, eles foram morar num lugar afastado e lá eles estudavam, tem uma escola que estudava a Bíblia. Essa aqui é uma foto de lá, do local que eles estudavam a Bíblia, essa escola dos valdenses. Eles estudavam a Bíblia e as pessoas ficavam um período grande lá estudando e depois saía para pregar a palavra de Deus nos locais, mesmo sendo proibido. Então essas duas testemunhas, olha só o que Apocalipse 11 fala. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para contê-las em sangue, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, quando quando a França tirou a Bíblia, quando tiraram Deus, houve uma degradação terrível lá no país. O país ia se destruindo e acabaram, né, os 3 anos e meio, eles acabaram voltando. Então, Apocalipse 11, do 7 a 8 diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha só, então aqui é aquilo que eu estava falando para vocês. Eles chegaram nas praças, fizeram um montão de Bíblia lá, colocaram um montão de Bíblia e queimaram a Bíblia. Destruíram várias Bíblias. Não queria, era proibido estudar a palavra de Deus ou cultuar a Deus nesse tempo. E aqui Apocalipse já tinha profetizado, Jesus tinha mostrado a João já, né, no capítulo 11. A besta que sobe do abismo é Satanás, e ele usaria instrumentalidades humanas para a consecução de seus propósitos. Tá vendo? Então ele usou o poder romano, né, a igreja romana, para fazer isso, para tirar toda a religião, porque eles pregavam heresias que a Bíblia combatia. Aí passou um grande período aí sem Bíblia, mas Deus estava, pela misericórdia dele, sustentando pessoas fiéis, né? A Revolução Francesa aqui, ó, foi aqui que eles tiraram a palavra de Deus e começou uma degradação moral, ficaram parecidos Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra, que Deus foi lá e destruiu tudo? Então a França também ela estava uma degradação terrível. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, trocaram a semana, eles colocaram 10 dias. A semana agora eram 10 dias, trabalhavam os 10 dias, aí depois do 10º dia, eles ficavam tipo um final de semana. E esse final de semana era usado para orgias, para degradação moral. E o país estava devastando-se, estava muito terrível. Olha a consequência de tirar Deus. Então, olha só, aqui é uma foto da Catedral de Notre Dame. Veja o que João diz sobre a besta mata as testemunhas. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, verso 9. Aquilo que eu falei para vocês, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Tá? Então, aqui teve muita gente fiéis a Deus que foram mortas.
Então essa profecia ela se cumpriu com precisão na história da França. Os 3 anos e meio foram o reinado do terror, da Revolução Francesa. Esse período começou a 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou não a Deus. Esse foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes e durou até 17 de junho de 1797. Durante esse período, a Bíblia sofreu muitos ataques. Mas por que o povo francês eles resolveram fazer essa atrocidade? Roma tinha plantado a semente. Muitas pessoas tinham sido mortas. O Deus apresentado para as pessoas não era o Deus da Bíblia, era um Deus tirano, um Deus que perseguia, que matava. Inclusive, a igreja matou muita gente, cientistas, médicos, todo mundo que falava alguma coisa que diferia do que a igreja pensava, morria queimado na fogueira, morria torturado. Então, a França, ela resolveu se rebelar contra um Deus que foi pregado diferente do que é o Deus da Bíblia, do que é Jesus, do que é o amor de Deus, né? Então, ela se revoltou contra Deus e resolveu banir, mas quem plantou essa semente foi a própria igreja. Foi a igreja romana que fazia isso, que quem não tivesse de acordo com o que ela pregava, eles matavam. Terrível isso, né? Vamos continuar a leitura aqui estudando mais. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, gente, está na história. Se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar aí, que vocês hoje tem muito material, vocês pesquisam, tá? Se tiver alguma dúvida, vai lá e pesquisa. Tudo isso está na história. Então, olha, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França. Foi considerada morta. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Decidiram que a semana seria de 10 dias e o dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. E ficou proibido todo tipo de culto religioso. Olha que absurdo, né? Vocês percebem aí como se cumpriu claramente aqui a profecia de Apocalipse. Vocês perceberam como se cumpriu claramente tudo que foi mostrado às 2 testemunhas mártires. Mártir é quem morre por Jesus, né? Deu a vida por Jesus. Essas 2 testemunhas, que é o Novo Testamento e o Velho, que estava pregando por 1.600 anos, se eu não me engano, 1.260 dias, né? Então, você vê aí que foi morta, elas que foram queimadas, mas Deus iria ressuscitar. Vamos continuar estudando aqui, veja só. Então, ó, depois a ressurreição, agora nós vamos ver como foi que elas ressurgiram. Mas depois de 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, nas 2 testemunhas, né? E eles se ergueram sobre os pés. Aqueles que viram, sobreveio o grande medo. Apocalipse 11, verso 11. O que foi que aconteceu que fez essas 2 testemunhas ressuscitarem? Olha que maravilha. Deus profetizou tudo isso antes de acontecer. Apocalipse já estava escrito e isso veio a acontecer depois. Vejam, a história prova que a Bíblia é verdadeira. Vamos continuar estudando. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu.
Apocalipse 11, 12, 13. Agora vamos ver o que é subir ao céu. Vamos lá. Olha só. Nessa época foi feito, depois que França viu a destruição de tudo, aí ela revogou, né? Eles proibiram tudo primeiro, aí depois dos 3 anos e meio, como falava na profecia, depois que eles passaram 3 anos e meio sem Bíblia, sem Deus, sem nada, viram que a degradação estava muito grande, eles revogaram esse decreto e voltaram a aceitar a Bíblia, aceitar culto a Deus. Aí foi quando veio a sociedade bíblica, as sociedades bíblicas apareceram. Aí olha só. Apareceu a Sociedade Bíblica Britânica em 1804 e a Sociedade Bíblica Americana em 1816. Antes de 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em apenas 15 línguas. Até dezembro de 2012, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 diferentes línguas. Aleluia! Vocês percebem aí o que Deus chamou essa testemunha subiria até o céu? Saiu de apenas 15 línguas, que foi traduzida, era traduzida a Bíblia em 15 línguas, saiu de 15 línguas para 2.500 línguas diferentes. É o livro mais traduzido no mundo. O mais conhecido, o mais traduzido. Veja só como é lindo, né? Deus, ele preservou a Bíblia, a palavra dele durante esse tempo inteiro. Há quanto tempo Moisés não começou a escrever, fazer esse escrito? E Deus foi preservando até hoje. Deus preserva esse livro. É o livro mais antigo, é o livro mais lido, é o livro mais conhecido e o livro que mais transforma a vida. É impossível você ler a Bíblia e ser a mesma pessoa. Vou repetir. É impossível você ler a Bíblia e ser a mesma pessoa. Você pode não mudar quase nada, mas você nunca mais é a mesma pessoa lendo a Bíblia. Ela traz coisas boas para a sua vida, traz conhecimento. Pessoas que eram más, elas foram transformadas enquanto lê a Bíblia. Pessoas que não acreditavam, acreditam. Olha, aqui onde nós estamos, tem vários testemunhos de pessoas que não sabiam ler. E elas conseguem ler a Bíblia. Só a Bíblia elas conseguem ler, não lê outra coisa. Outra coisa não consegue. Pois elas vão ler outra coisa, não conseguem. Mas quando vai ler a Bíblia, elas sabem, elas conseguem ler a Bíblia. Então, veja só o poder de Deus nisso aí. A pessoa, quando quer muito, se esforça, Deus dá esse poder. Então, a Bíblia é uma maravilha, né? Olha só como é bom estudar. O diabo, ele tentou destruir a Bíblia, né? Mas Deus não permitiu. Mas, gente, olha só. Essas duas testemunhas mártires, naquela época, foi tirada, as pessoas não conheciam a palavra porque não tinha. E hoje o diabo está atrapalhando as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje você tem Bíblia em tudo quanto é lugar. É difícil uma casa para não ter uma Bíblia, mesmo que ninguém leia. Mas você pode ir. Eu sou missionário, eu bato porta a porta, eu vou em casa de pessoas de todas as religiões. Até as pessoas que são espíritas, outros que chamam-se macumbeiro, né? Todos têm até Bíblia, todo mundo tem Bíblia. E qual é o problema agora? Que as pessoas não conhecem a Bíblia. Por quê? Porque não querem ler. O diabo está tirando da mente da gente a gente estudar a Bíblia. Mas Deus tocou no nosso coração para, através dessa live, levar a palavra de Deus até você. Porque, às vezes, sozinho você não conseguiria entender esses assuntos aqui. Sozinho você não entenderia. Nós temos um bom tempo para nós entender essas coisas. Tivemos que estudar muito. E ainda estuda ainda hoje. Todos os dias nós estudamos essa Bíblia. Todo dia nós estudamos a Bíblia. Todo ano nós lemos a Bíblia inteira e estuda vários livros.
para nós entendermos melhor. Então, hoje o diabo está tirando. As pessoas vão para a igreja. Chega na igreja, cantam, vê o pessoal lá falando, profetizando, mas lê a Bíblia bem pouquinho e não explica, não é explicado. Você já foi na sua igreja, você ouviu alguém explicando essas coisas que nós estamos vendo aqui? O que é besta, o que é os 144 mil, selo de Deus, tudo isso você já viu? Se você entende tudo com o tempo que você tem de igreja? Eu acho que não, nem todos entendem. Mas a Bíblia é para ser estudada. Deus, Ele preservou até nós. Lembra? Jesus disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia. Se você não sabe ler, peça um milagre a Deus. E comece a ler, juntando palavrinha, e Deus vai te abençoando. Deus vai te ajudar. Mas hoje tem mais recursos. Se você não sabe ler, você pode ir lá no telefone e ele lê para você. Existe aplicativo que lê para você. Então, não tem desculpa. Deus está levando até você a palavra dele. Agora é você aceitar, guardar ela no seu coração. Davi dizia, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. Então eu e você temos que fazer isso também. Deus te chama hoje, meu irmão. Essas duas testemunhas mártires, Deus preservou-las. Elas passaram por dificuldade, por problema. Tantas pessoas deram a vida por ela, para hoje chegar até você. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. E depois que eu orar, você vai continuar estudando. Aproveite essa tarde de domingo para estar estudando. Você que está aí vendo pelo YouTube, pode ser que não seja ao vivo, a qualquer horário que você esteja ouvindo, ou no Facebook também. Ore a Deus e peça a Ele para abrir sua mente. Gente, nós estamos no finalzinho dos tempos. E só quem conhece a palavra de Deus. Vocês viram ontem que só os selados irão para o céu. As pessoas que são seladas é que irão para o céu. Então nós temos que saber fazer a nossa parte. Jesus fez a dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. O que eu faço não me salva, mas o que eu aceito de Jesus é que vai me salvar. Lembra do que vai me salvar é o que eu aceito de Jesus? Então, quando nós começarmos a estudar a Bíblia e orar, nossa vida será transformada. Vamos orar? Pai querido, em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por esse estudo de hoje. Obrigado porque Tua palavra está nas nossas mãos. Obrigado porque o Senhor as preservou para chegar até nós. Que seria de nós se não fosse a Tua palavra, Senhor? Ajuda-nos a entendê-la e a obedecê-la. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco ao vivo, as que estão assistindo depois. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Que eles ganhem esse presente de Ti, Senhor. O entendimento da Tua palavra e a transformação de vida. Que a Tua palavra entre no nosso íntimo do nosso coração e transforme a nossa vida segundo o caráter de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você. Amanhã, segunda-feira, o tema é especial. Amanhã é às 20 horas, 8 da noite, tá bom? Não esqueça, só aos domingos que é nesse horário. Fica com Deus.